A Bolsa Brasileira fecha próximo do 0 a 0 com muito ruídos aqui no Brasil e alguma recuperação por conta do exterior. A gente vê diversas ações aqui um pouquinho verde, muitas vermelhas, mas nada assim, poucas grandes oscilações, né? E vamos então a ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Então nós temos aqui no Brasil a questão da PEC, né? E o relator do orçamento de 2023, ele indica que o piso de 100 bilhões para a PEC da transição seria o mínimo, né? Ele fez aqui diversos cálculos, né? E todos esses cálculos, o mínimo chegado aqui foi 100 bilhões, tá? Sempre dando aí um valor superior, tá? Senão teria que tirar aqui farmácia popular, coisa e tal. Mas a gente tem que ter um olhar racional em relação a essa PEC. Eu vou trazer alguns números comparativos, tá? E aí nós vamos pensar juntos aqui. Vocês comentam aí o que vocês acham. A PEC do Lula de transição aí, né? O time está pedindo 198 bilhões, né? Por tempo indeterminado, ou seja, 4 anos. Eu acho isso incorreto, tanto em valor quanto em prazo, né? O prazo aí é muito grande. E o Senado está falando 80 bilhões por um ano. Depois a gente conversa aí nos próximos anos. Então, eu acho que em termos de prazo, não tem como você fechar 4 anos, né? Nesse momento de indefinição, não dá para fechar 4 anos. Fecha agora, depois conversa. Não quer dizer que vai negar depois. Então, eu acho que aqui é corretíssimo, exceção apenas para um ano, né? Enquanto, em termos de valores, eu acho que nenhum dos dois estão tão corretos. Por quê? Olha como a minha visão vai ser neutra, hein? Primeiro ano do Bolsonaro, ele teve 53,6 bilhões, né? Só que assim, esse era um momento diferente, né, da economia. E segundo ponto é que ele deixou um legado aqui difícil de diminuir também, né? 116,2 bilhões, tá? Então não dá para diminuir tão rápido assim num momento tão difícil para 80 bilhões. Outro ponto que a gente tem que pensar é que nós estamos no mundo inteiro tirando, né, pacotes de estímulo, não colocando. Então também não dá para ficar acima de 116 bilhões. Ou seja, para mim o máximo do máximo do máximo do máximo seria esses 116 bilhões aqui, tá? Partindo do princípio lógico aqui, não estou nem entrando na politicagem. Então, esse seria aqui o lógico. Só que aí, existe umas conversas do pessoal comparando, né, o quanto que o Bolsonaro subiu aqui a PEC. Ele subiu porque em 2020 tivemos uma coisa chamada uma pandemia muito feia, viu? Vocês sabem disso? Aquilo lá explodiu para mais de 500 bilhões. O mundo inteiro fez isso. Então, 2020 não é comparável, não faz sentido utilizar o 2020 como base de comparação. Então, se for pensar num ano, primeira opção, mais coerente, pensar no ano de 2022 para a gente comparar aqui com 2023. Primeiro ano de mandato seria a segunda melhor opção, mas também não é tão adequado. O resto, não adianta. 2020 você quer comparar, não tem sentido nenhum. Se quiser 2021 também vai estar mais ou menos na pegada aqui de 2022, tá? Então, cara, tem que comparar com 2022 para ser um modo mais neutro aí. Então, o que eu tiro de conclusão nisso? Como o mundo inteiro está diminuindo aqui os valores, e o cara lá falou que é 100 bilhões o mínimo, faz em torno de 100 bilhões. Então, fica aqui no máximo 116 e o mínimo é 100 bilhões, já que ele está falando isso, né? Então, assim, eu acho que é negociação. Não dá para ser 198 bilhões. Isso aqui é inadmissível. E a Glaze, ela vem aqui dizer, né, que o maior ruído, né, do Congresso é a questão do tempo. E aí ela fala que se for por um ano, não vale o caminho do legislativo. Há outros meios. Ela quer dar um drible, né, porque, enfim, né, a gente vê que, apesar do caminho da medida provisória, o crédito extraordinário ter sido praticamente descartado, há quem o defenda, né, dentro da transição. Essa é uma possibilidade. Uma MP tem tramitação mais fácil no Congresso, enquanto a PEC precisa de ao menos 3/5 dos votos da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação. Então, ela está aqui querendo driblar, né, para fazer esse pacote da inflação ser aprovado. Então, além do prazo aí de tempo que vai durar, tem o prazo da entrega, né? Então, o Lira está até falando aqui que está acabando o prazo, já tem menos de 18 dias úteis, se eu não me engano, tá? Para entregar essa PEC aí, tá? Bom, então nós vimos que o Brasil aqui, a grande coisa que está pegando é esta questão da PEC, né? Temos aquele ruído lá das urnas e tudo mais, não vou nem comentar isso agora, mas isso aqui está mexendo muito com a Bolsa. E aí a gente vê então a Bolsa aqui americana, cara, o negócio está melhorando. A gente vê no último um mês, subiu 10 e poucos %, né? Dependendo do prazo que você pega aqui, você vai ver alta melhor ainda, enquanto aqui no Brasil, menos 9,5%.
E assim, tem um pessoal com uma narrativa estranha, né? Quando a gente vê esses fundos aqui e a gente até comenta, tô comprando no exterior, o pessoal fala, vai cair 40%, vai cair 35%, vai cair 50%. Vocês estão malucos, meu. Aonde vocês veem esse tipo de narrativa de fim de mundo, né? Pode cair mais? Lógico que pode. A gente ainda está com risco de recessão, mas cair 40%? Eu vi muitas pessoas falando 40%. Devem ter lido aí em alguma notícia aí bem hardcore. Não é possível, não vai cair 40%, né? Então, a gente vê aqui que a desaceleração da alta de taxa de juros nos Estados Unidos deve vir em breve, aponta a FONC, né? Então, eles estão lendo aqui o relatório, né, do último encontro FONC, e aí a elevação que foi feita, a elevação de 3,75 para 4, e agora eles estão analisando que o discurso está meio que deve desacelerar aí a alta da taxa de juros, tá? Então, a maioria aqui, inclusive do Fed, já acredita nisso, né? Estão prevendo aí, então, um pico em torno de 5% em meados de 2023 na taxa de juros, e desde a reunião de novembro, os dados econômicos mostram ainda um crescimento moderado, né? E a desaceleração da inflação acontecendo, mas tem que ter cuidado, né? Porque isso aqui pode causar uma recessão, né? Se aumentar demais a taxa de juros. De qualquer forma, que a gente vê a BlackRock, né, comentando que a recessão não é descartada, tá? Eles falam, né, que o mundo aí está difícil de controlar essa questão inflacionária e eles até indicam que entrar numa recessão moderada não é apenas provável, mas é necessário para reduzir a inflação. Será? A gente está aqui indo para uma recessão leve, mais ou menos está levando, né? Será que a recessão leve já não leva o suficiente? E aí, indo para a Europa, a gente vê a inflação, né, que permanece nos 2 dígitos, né, apesar dos esforços do Banco Central para controlar os preços do gás, né? Então, 11,6%. E aqui é que eu moro um certo receio, né? A Europa está passando dificuldade e lá, se realmente tiver uma recessão mais severa, é o empurrãozinho que falta para o mundo inteiro entrar numa recessão aí moderada, como diz a BlackRock, né? Enfim, vamos ficar aguardando, né? A recessão lá na Europa está aí mais próxima, né? E comentando da Alemanha, eles fizeram um protesto contra a FIFA lá no Catar. O goleiro ia entrar com aquela faixa de capitão do LGBT, né, colorida lá para defender a causa, mas no Catar é crime, né, o homossexualismo, e aí a FIFA proibiu e eles estavam protestando aqui contra a censura. Como eu não gosto de censura, seja ela qual for, estou trazendo aqui, embora seja um tema aí meio polêmico, né, mas eu deixo aqui minha indignação também. E a Alemanha acabou perdendo para o Japão de 2-1, né? Não sei se eu gosto ou não, porque eu gosto do time alemão, mas eu não quero ele sendo penta aí, né? De repente, né? Então, voltando aqui ao assunto economia, a gente tem a Credit Suisse prevendo um prejuízo de 1,6 bilhão, né, no trimestre, e ações recuam forte. Os acionistas aprovaram um aumento de capital de 4,2 bilhões para auxiliar no financiamento da revisão estratégica aqui do banco. Então você vê que a Europa realmente está complicada, né? Se esse banco estourar, eu já vi esse filme lá com o Lehman Brothers, foi complicadíssimo. Esse banco aqui, eu acho que ele não vai falir, mas se porventura acontecer, aí vai dar ruim, hein? De qualquer forma, eu não sei como é que vai ser o plano deles aí de atuação. Ele tem alguns fundos imobiliários aqui, inclusive, né, no Brasil. Eu citei 3 aqui, né, HGLG, o HGRE, o HGRU. Assim, não seria o fim desses FIIs, mas o gestor saindo seria uma perda considerável de qualidade, né? Porque o gestor é excepcional. Dentre os gestores que nós temos aqui, eu acho que é o melhor, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comenta algum dos assuntos que nós falamos hoje. Pode ser inclusive da PEC, né? Qual seria um valor justo para essa PEC? Quem é que está mais próximo do correto? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!